Eu quero liberar uma palavra e eu quero que você receba essa palavra de Deus para o seu coração, no livro de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 11. Eu quero meditar nesse texto. Eu quero a tradução da NVI. Vamos ler todos juntos no 3? Aqui no telão, 1, 2, 3. Sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança e paciência com alegria. Diga glória a Deus. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente, em nosso coração. E eu oro para que o Senhor nos abençoe, Senhor, na ministração desta palavra. Eu oro para que o Senhor derrame da tua bênção em cada vida, em cada coração, em cada mente. E eu peço que o Senhor derrame sobre nós tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre paciência com alegria. Como alcançar. Tem muitas pessoas aqui que são pacientes. Tá, e tem muitas pessoas aqui que são pacientes e ao mesmo tempo tem alegria junto da paciência. Tem algumas pessoas que são pacientes, mas elas estão morrendo por dentro, enquanto elas seguram a onda para não explodir. Elas não explodem, mas pagam um preço caro para segurar essa onda. E alguns chegam ao ponto de até de repente dar uma fugida de casa para não explodir, né? Eu quero pensar nesse assunto com vocês, porque Paulo está trabalhando esse contexto, e Paulo é uma pessoa referência para a gente em paciência com alegria. Quando Deus falou sobre isso comigo, eu falei, meu Deus, como eu preciso aprender esse negócio, porque eu sou uma pessoa paciente. Só que Deus veio e disse para mim, tudo bem, você é paciente, mas eu quero que você vá para um outro nível. Eu disse, qual é o próximo nível? Eu quero que você seja paciente e viva com alegria. E quando Deus me falou isso, eu falei, Senhor, esse assunto é um assunto muito difícil, eu preciso da tua ajuda. Porque ser paciente, eu consigo. Agora Deus disse, não, você está sendo apenas paciente, mas eu quero que você seja paciente e uma pessoa feliz ao mesmo tempo. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Como você construir paciência, que não vende na farmácia. Eles vendem Rivotril. Alguns já andam até com um comprimidinho de Rivotril. E não é problema andar, tá bom? Porque os psiquiatras às vezes recomendam, né? Tem um que coloca embaixo da língua, né? Sublingual. Em determinado momento pode usar ali, porque não está dando conta, né? Aí Deus disse para mim, tudo bem, paciência é uma coisa, eu sei que você já conseguiu construir, mas agora eu quero que você vá para um outro nível, eu quero que você seja paciente e alegre ao mesmo tempo. Irmãos, quando eu estudei o assunto, isso liberou um nível de alegria, contentamento e prazer tão grande em minha vida, que eu desejo muito que você aprenda isso. Mas é um assunto bem profundo, tá bom? Hoje eu vou dar só a introdução, eu vou dar só os primeiros passos, eu não vou avançar para outros livros,
porque eu quero me ater apenas a essa introdução. Hoje é só a introdução, e a gente vai avançar nesse assunto mais vezes, mas você precisa alcançar isso. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo de muita tribulação, né? Guerras, mudanças climáticas, por exemplo, a chuva está aí, né? Fazendo estragos, pessoas com sequelas do Covid, não é verdade? Fantasmas do futuro, por exemplo, a preocupação com a economia, com o desemprego e com uma série de coisas, e todas essas coisas roubam de nós a esperança, não é verdade? Rouba de nós a fé e rouba de nós a tranquilidade. E tem muita gente vivendo com medo do amanhã, inseguro, concernente ao futuro. E se a gente não saber construir paciência com alegria, você não vai saber viver os anos vindouros. E eu espero que os anos vindouros sejam os melhores anos da sua vida. Eu espero que os anos vindouros sejam os melhores anos da sua vida. Eu espero que os anos vindouros sejam os melhores anos da sua vida. Porque nós precisamos ir para um outro nível, amém? Essa ideia ou esse problema de tentar ser paciente, porque as coisas não resolvem, porque os problemas não se solucionam, mas ser paciente gastando muita energia não é legal, não é bom. E pode ser que você não dê conta, talvez até você espere, talvez até você seja paciente, mas vai ser uma paciência que não é agradável. E é por isso que nesse texto Paulo acrescentou a paciência, a palavra alegria. Porque o que significa na essência essa questão de paciência com alegria? Significa que você vai esperar, mas não vai esperar sofrendo. Se você construir paciência com alegria, você vai esperar, só que não vai esperar sofrendo. Haverá um nível de conforto enquanto você espera. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque Jesus nos chamou para viver o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino é o Evangelho que libera todo o fluxo de poder de Deus sobre nós. E o Evangelho do Reino, ele é o Evangelho completo. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância é o Evangelho do Reino. Agora, como eu posso ter vida e vida em abundância se a outra pessoa não muda, né? Se os problemas não são solucionados. Só é possível viver isso se você aprender a construir paciência com alegria, juntos, as duas coisas. Porque se for só paciência, aí vai faltar a abundância. Mas se for paciência com alegria, enquanto você espera, você será feliz. Ser feliz enquanto espera. E aí é um grande mistério. É um grande mistério. Como eu disse, hoje eu só quero dar a introdução para você. E a minha introdução, eu quero pensar com você nesse texto. Eu quero voltar de novo ao texto que nós lemos. E eu quero que você se atenha às expressões de Paulo. E ele tem muita autoridade para falar do assunto, porque ele vivia isso. Sendo fortalecidos com poder de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança e paciência com alegria. Por que as pessoas não têm paciência com alegria? Em primeiro lugar, elas não têm paciência com alegria porque elas não aprendeu a habilidade de ser perseverante. O que é uma pessoa perseverante? É aquele
que não retrocede, é aquele que não desiste do alvo, é aquele que tem objetivos claros e que lutam por seus objetivos e que vai guerrear por seus objetivos para alcançá-los. E a Bíblia diz que aquele que é dúbio, aquele que tem duplicidade de ânimo, que em determinado momento quer e em determinado momento não quer, a Bíblia diz que esse homem não alcançará do Senhor. Está escrito em Tiago capítulo 1. A Bíblia diz que só o perseverante alcança. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ser o quê? Perseverante. Mas como ser perseverante se a alegria não está ali? Então isso também é complicado. Então tem que ter perseverança quando a paciência está construída com alegria. Porque as pessoas não alcançam a paciência com alegria? Primeiro ponto, porque elas não são perseverantes. Por que elas não são perseverantes? Porque elas não sabem quem são. Todas as pessoas que têm dificuldade de perseverar, elas têm crises de identidade. Não sabem quem são. Por isso não perseveram. Quando você sabe quem você é, e quando você sabe qual é o seu chamado e a sua vocação, você não desiste. Sabe por quê? O próprio texto vai responder. O próprio texto vai responder. Você não desiste porque há um fluxo de poder que vem da glória. Não é um poder que vem de você, é um poder que vem da glória. E esse nível de poder que vem da glória cai sobre você quando você sabe quem você é, quando você sabe qual é a sua vocação e o seu chamado. Como eu disse que hoje é só a introdução, eu quero dar o primeiro ponto para que você possa trabalhar isso. Os versículos 4 e 5, Paulo vai estabelecer o primeiro ponto desse tema. E nos versículos 4 e 5, Paulo trabalha três palavras interessantes: fé, esperança e amor. Eu quero ler com você os versículos 4 e 5, que está escrito assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Amém? Três coisas Paulo trabalha aqui: fé, esperança e amor. E essa deve ser a base da vida cristã. Por quê? Porque nós vivemos por fé, nós construímos por fé, nós casamos por fé, nós compramos casa por fé, nós compramos carro por fé, a gente consegue emprego por fé. Tudo que nós fazemos é uma obra de fé. A mulher que foi pregada nesta noite aqui, da terra de Serepta, ela alcançou a prosperidade dela por fé. Tudo que nós fazemos é uma obra de fé. Sem fé você não move o mundo espiritual. Só que nem sempre nós estamos assim com tanta fé. Você sabe disso. Se você já é crente há bastante tempo, você sabe que em determinados momentos da caminhada nós não estamos assim com tanta fé em algumas coisas. Então, quando nós não estamos com muita fé, há um segundo ponto para nós não podemos abrir mão dele: a esperança. A esperança é um degrau para a fé. Não é fé, mas é importantíssimo, porque a Bíblia diz que a árvore pode estar cortada e o seu tronco pode estar na terra, apodrecido, que ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se reverdecerão. Não é verdade? Então a esperança vai fazer isso. Eu ainda não tenho fé, mas eu sei que ao cheiro das águas, a árvore que está cortada pode voltar à vida. Amém? Eu ainda não tenho fé, mas eu sei disso. Então eu tenho o quê? Eu tenho esperança no Deus que pode todas as coisas. Agora, quando eu tenho fé
e esperança, o fundamento para fé e esperança é que nós nos movemos em amor, porque sem amor a vida não é vida. Sem amor a vida se torna um fardo. O amor é aquela capacidade que Deus nos dá de continuar fazendo o que fazemos porque amamos, ainda que as pessoas não mereçam. E o fundamento dessa questão que envolve o amor é que Deus nos amou sendo nós pecadores. Então, como nós temos o fundamento que Deus nos amou sendo nós pecadores, então nós também amamos as pessoas nas suas falhas, nas suas dificuldades, nas suas limitações, porque nós temos um fundamento que foi dado por Deus, e nós sabemos que Deus nos amou e que Deus nos ama. Então o amor de Deus está derramado em nosso coração, esse amor que foi plantado em nós, porque Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, no Filho do seu amor. E nós estamos nesse Filho do amor que é Jesus Cristo, estamos nesse amor que é o amor de Deus. Então é uma mudança de posição. Quando você sabe que você está posicionado em Cristo, então você vai exercer perseverança. Agora, muitas pessoas não estão posicionadas em Cristo, elas nem sabem que pertencem ao reino da luz. Elas não vivem como filho da luz. Elas às vezes praticam obras das trevas, e nós precisamos ter a nossa identidade bem resolvida. Sou filho da luz, pratico as obras da luz. Então, mesmo não querendo, eu continuo amando, porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais falha. Então, quando Paulo vai trabalhar esse princípio, a primeira coisa que ele diz para os irmãos é que eles estavam muito cheios de fé e que havia esperança no coração deles, mas e que isso vinha de um amor que Deus havia derramado dentro deles. Nós também temos esse amor que Deus derramou dentro de nós, e o meu primeiro ponto é fé, esperança e amor. Você só pode construir paciência com alegria se você estiver nesse tripé: fé, esperança e amor. Tem hora que eu não quero, mas continuo fazendo, porque Deus não fez as coisas por mim porque eu mereço, Ele fez por amor. Ele me amou incondicionalmente. Então eu continuo fazendo, ainda que eu não perceba nada em troca, ainda que eu não perceba que vou ter alguma vantagem, eu continuo fazendo, porque esse é o fundamento da vida, o amor de Deus. Quando Paulo está trabalhando isso, Paulo ensina que esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, é as boas novas do reino dos céus, é as boas novas do reino de Deus, é as boas novas do reino da luz. E o reino da luz está fundamentado nesse tripé: fé, esperança e amor. Tenho fé em Deus, tenho esperança num amanhã diferente, e vivo praticando o amor, porque o amor edifica, o amor constrói. Aleluias. Quando Paulo está trabalhando esse contexto, ele avança, nesse quesito, e ele diz o seguinte: que esse evangelho chegou até vocês por todo o mundo. Esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde os dias que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, o nosso fiel, amado cooperador, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando nós temos fé, esperança e amor, e nós estamos posicionados em Cristo, exercendo perseverança, a um nível de entendimento espiritual que Deus sempre traz a nós. E se você não tiver entendimento espiritual,
você vai ficar pasmado diante do mundo. Um exemplo clássico de pessoas que ficaram desesperadas diante das pressões da vida foi o servo de Eliseu chamado Geazi. Quando o rei da Síria persegue Eliseu, e o seu moço, acordando de manhã, vê a cidade cercada, e ele diz: ai meu senhor, o que vamos fazer? E Eliseu disse: maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Entendimento espiritual. A visão de Eliseu. Eliseu então orou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos deste moço. Essa oração é uma oração muito forte. Nós temos que fazer ela na nossa casa, fazer pela esposa, fazer pelo esposo, fazer pelos filhos, fazer pelos discípulos. Essa é uma oração que eu quero fazer nesta noite, que Deus te dê visão espiritual. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa visão espiritual está fechada e nós ficamos pasmados diante dos ataques do inimigo. E eu quero fazer uma consideração aqui. Você já percebeu que o inimigo ataca sempre nas mesmas posições? Sabe por quê? Ele quer te esgotar. Por incrível que pareça, o inimigo ataca sempre nas mesmas posições. Com Israel era assim. O inimigo vinha e Eliseu falava: olha, o inimigo vai passar por tal lugar, não passe lá. E o homem de Deus dava o recado e o rei tomava as providências, porque tinha visão espiritual. Agora, se a visão espiritual estiver fechada, o inimigo vem, ataca, faz uma leva, destrói tudo. O que nós mais precisamos hoje é que Deus abra a nossa visão para a gente ter entendimento espiritual. Porque sem entendimento espiritual, as coisas dão errado. Casamento dá errado, vida financeira dá errado em muitas coisas, tudo por falta de entendimento espiritual. E se observa aqui no texto, Paulo, ele ora ao Senhor e ele diz que esse entendimento espiritual tem que ser com toda sabedoria. Então, entendimento espiritual aqui equivale a um nível de inteligência. A um nível de inteligência, porque está conectado com sabedoria. Saber é uma coisa, agora agir, fazendo o conhecimento que você tem acerca de algo produzir resultado para você, isso é sabedoria. Então, entendimento espiritual é a capacidade de agir com base em sabedoria. E essa sabedoria aqui não é a sabedoria do homem, é a sabedoria do alto. É a sabedoria que vem de Deus. Então Deus te mostra as coisas, Deus te revela, Deus se manifesta. Por causa da força da glória, Ele vem, se manifesta e te dá entendimento que outras pessoas não conseguiriam te passar, que não viria de nenhuma outra fonte, mas Deus vem, mostra, revela, esclarece. Deus vem e traz a você entendimento para você poder lidar com as batalhas e não perder a guerra, porque Deus não quer que você perca a guerra, Deus quer que você vença a guerra, mas a guerra é composta de muitas batalhas. Faz sentido? Tem muitas batalhas até você ganhar a guerra, mas até você ganhar a guerra, Deus quer que você vença batalha por batalha, batalha por batalha. E como você vence isso? Com entendimento espiritual. Entendimento espiritual só vem com visão aberta. Os nossos olhos espirituais têm que estar abertos para a gente ver o invisível. Ah, pastor, mas se é o invisível, não dá para ver. Não dá para ver com os olhos humanos, mas com os olhos do Espírito dá para ver sim. Com os olhos do Espírito, você é capaz de olhar para uma pessoa e ver uma dor lá dentro do coração dela. Eu estava pregando num culto, quando uma pessoa entrou na igreja e eu vi uma dor lá no coração dela. Eu a procurei depois, eu disse, enquanto eu pregava, eu vi uma dor no seu coração. E então essa jovem disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E fomos conversar. E ela me contou de coisas que não conseguia falar para o seu pastor e nunca conseguiria falar para pessoas mais chegadas dela.
e depois que ela contou sua dor e colocou sua dor para fora, ela foi curada de muitos traumas. A visão espiritual permite isso. O que nós mais precisamos hoje é que Deus abra os olhos dos nossos entes queridos para ter visão espiritual. Agora, muitas pessoas não querem ter visão espiritual, sabe por quê? Porque às vezes na visão espiritual você vê demônios. E aí as pessoas não querem ver demônios. Ah, pastor, eu estou vendo muitos demônios. Olha, se você está vendo demônios, amarre-os, mande-os embora, dê uma ordem. Se você está vendo, é porque Deus não quer que eles te derrotem. Então Deus quer te dar visão espiritual. Pastor, o que eu estou vendo? Eu estou vendo bênçãos. Glória a Deus, recebe as bênçãos. Tem alguns fenômenos que acontecem conosco. São coisas impressionantes, impressionantes. Porque eu estou ministrando essa palavra para vocês hoje. Paciência com alegria. O Espírito Santo me fez três visitações especiais nos últimos 3 dias. Eu recebi 3 visitas especiais do Espírito Santo. E quando eu recebi essa ministração do Espírito Santo, de repente eu acordei com muita alegria no coração. E talvez você diga, pastor, aconteceu alguma coisa com você? Estava acontecendo alguma coisa? Certamente que sim. Certamente que sim. Porque o Espírito interpreta aquilo que está por vir, diz a palavra de Deus, e ele antecede ao inimigo. Quando Maria ungiu Jesus e quebrou aquele vaso de alabastro de um perfume muito caro, os discípulos ficaram bravos, lembram disso? Para que esse desperdício? E Jesus disse, o que ela fez foi me preparando para o sepultamento. E os discípulos disseram, mas é um desperdício muito grande. Esse vaso de perfume muito caro poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Poderia ter sido vendido e espalhado para os pobres. Para que esse desperdício? Jesus disse, o que ela fez é importante. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas a mim não terão sempre. Então o que ela fez é importante. Mas quem foi que ministrou no coração dela que ela tinha que fazer aquilo? Deus. Eu quero que você entenda, quando o entendimento espiritual vem, Deus libera coisas sobre você te preparando. Te preparando. Te preparando. Pastor, pode ser uma luta? Sim, se você está vendo demônios, então é luta. Se você está vendo batalhas, então é luta. Mas Deus está te preparando para isso. Por quê? Porque se você não se posiciona, você perde as batalhas. Batalhas são ganhas e batalhas são perdidas. E Deus não quer que você perca para o inimigo. Deus quer que você derrote o inimigo. Mas você não pode derrotar o inimigo sem entendimento espiritual. Eu sei que eu estou me atendo bastante a esse ponto, mas eu preciso que você entenda isso. Tudo que nós temos de problema em nossa vida está ligado à sabedoria. E eu estou falando da sabedoria do céu. Se você tem um problema financeiro, você tem um problema de sabedoria. Se você tem um problema na criação dos filhos e está tendo um problema com os filhos, você tem um problema de sabedoria. Se você tem um problema na questão ministerial, você tem um problema de sabedoria. Porque a sabedoria vai liberar a capacidade de você resolver os problemas. São recursos que Deus dá. São recursos. Isso vem com o entendimento espiritual. Então, fé, esperança e amor é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entendimento espiritual fundamentado na sabedoria dos céus. Eu tenho uma sabedoria que vem de Deus. Isso vale mais do que dinheiro na conta. Eu sei que você não acreditou. Isso vale mais do que dinheiro na conta. Sabedoria do céu vale mais, vale mais. Quem tem, irmãos, quem tem um depósito muito grande de sabedoria do céu,
Ah, meus amados, ele pode passar pelo que tiver que passar, porque ele não retrocede, ele não muda, ele não volta. Ele sabe em quem ele está firmado. Eu vou avançar para o meu terceiro ponto, e eu quero pensar no terceiro ponto, porque as horas não nos esperam, e o meu terceiro ponto está no versículo 11, que é o meu tema desta noite. É interessante que Paulo diz que nós temos que ser fortalecidos, porque quando nós estamos desgastados pela paciência, pelo exercício da paciência, porque às vezes nós estamos exercendo paciência e esperando pacientemente pela mudança, e a mudança não acontece, então nós ficamos desgastados. Paulo, a primeira frase que ele entra nesse texto, ele diz: vocês precisam ser fortalecidos. Toda vez que você estiver desgastado por uma situação que não muda, lembre desse texto: você precisa ser fortalecido com o poder de acordo com a força da glória. Não é dessa dimensão, é da glória, é do reino dos céus. Você precisa ser fortalecido com a força da glória. É a força da glória que te mantém de pé, é que não deixa você retroceder. Pode ser a luta que for, mas você não vai retroceder, porque a força da glória libera sobre você um nível de poder, e esse nível de poder ajuda você a perseverar. Muitos estão desistindo, mas você está perseverando. Muitos estão retrocedendo, mas você está perseverando. E por que você está perseverando? Por causa da força da glória. Paulo diz que é a força da glória. Agora, a força da glória só vem quando eu entendo a minha posição. Fui resgatado do império das trevas, transportados para o reino da luz. Agora eu quero ir para os versículos 12, 13, são os próximos versículos. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então é um reino, pois nele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Você só tem paciência com alegria quando você sabe sua posição. Por que Paulo não desistiu? E quando você vai ler as cartas da prisão que Paulo escreveu, ele diz: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Alegrai sempre. Porque Paulo está dizendo alegrai se ele está preso, pastor. Pastor, ele está preso, algemado, e ele está dizendo alegrai-vos, alegrai-vos. Todo mundo podia dizer assim: mas Paulo está falando para a igreja lá se alegrar e ele está preso. Irmãos, Paulo sabia de onde ele tinha sido resgatado, do império das trevas. Ele agora estava no reino da luz. Não era uma circunstância que ditava o seu ritmo, porque ele sabia da sua posição em Deus. Você precisa saber da sua posição em Deus. Você sabe onde você estava, e você sabe onde você está hoje. Você está posicionado em Cristo. O império das trevas ficou para trás, foi derrotado por Cristo, e você agora está assentado com Cristo nos lugares celestiais, e vai vencer de batalha em batalha, perseverando com paciência e alegria no coração. Pastor, isso significa que vai ter muitas batalhas? Terão muitas batalhas, então você precisa perseverar, você precisa ser paciente, mas não é essa paciência que esgota, que rouba toda a energia do sistema, é essa paciência com alegria, porque você já sabe que é vencedor, você já sabe quem é. Eu vou só seguir com um texto, porque as horas não nos esperam, versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, os perdão dos pecados, e Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, poderes, autoridade, todas as coisas foram escritas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é poderoso.
e é nele que você está. Pastor, o que eu vou fazer? Não retrocede, persevera. Pastor, mas está difícil. Está difícil porque você está exercendo apenas paciência. Tem que exercer paciência com alegria. O que é paciência com alegria? Eu sou feliz, eu decido ser feliz, porque eu tenho a fonte da alegria completa, que é Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a minha fonte de alegria. Eu não vivo por alegrias circunstanciais, alegrias momentâneas. A minha alegria é eterna, está firmada nos céus, é Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a fonte da minha alegria. Então eu sei que eu vou alcançar o que tenho proposto. Pastor, mas tem muitas pessoas que a vida dão errado. Para quem é crente, a vida nunca dá errado. Não tem como dar errado. Porque mesmo se aparentemente der errado, no final vai dar certo. Porque ele não pertence mais ao reino das trevas. Pastor, mas fulano morreu. Morrer para crente, irmãos, é só uma mudança de endereço. Ele saiu do endereço terreno para o endereço celestial. É só isso. Não pode dar errado. Ele não pertence mais a esse mundo. Eu espero que você não pertença mais a esse mundo, porque você foi resgatado pelo reino de Deus, do império das trevas para o reino da luz. Você agora está no Filho do amado. E pastor, como é que eu vivo? Eu vou construir paciência com alegria. Como eu faço isso, pastor? Perseverando. Pastor, eu não consegui dessa vez, mas vai perseverar até conseguir. O que é paciência com alegria? Eu decido ser feliz enquanto luto. Decido viver bem enquanto luto. Por quê? Porque a minha alegria não está ligada às circunstâncias, está ligada a uma verdade. Eu estou habitando com Cristo nos lugares celestiais. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, Ele guarda o meu depósito. Paciência com alegria. Se coloque de pé.